Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje vamos falar sobre o fim do tempo, certo? O livro de Apocalipse e o livro de Daniel, ele traz uma referência real deste nosso tempo, que nós vivemos no dia de hoje. Ele mostra pra gente a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas acrescentam, mesmo porque a nossa Bíblia é significativa, e nesse meio termo elas ganham essa liberdade para fazer essa manobra mental, incompreensivelmente, expressando medo no lugar da realidade, uma coisa comum, para as pessoas hoje. Quando você está com medo, você fica muitas das vezes na ofensiva. Quando você não entende, você ataca por medo, a outras pessoas. E a Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel é uma referência para esse fim do tempo. Lembrando, a Bíblia significativa, ela cria possibilidade para as pessoas interpretar ela emocionalmente, colocando medo nas pessoas. Quando você não sabe alguma coisa, você cria situação para se defender dentro da sociedade. E muitas das vezes essa criação, ela é uma interpretação, ela cria uma interpretação significativa da mesma forma, só que pela emoção do corpo, Existe a interpretação que ela volta à sua origem, que ela permite voltar à sua origem sempre, e a outra que ela se afunda mais sobre a emoção do corpo, sobre aquilo que nós pensamos que é. É uma coisa comum, quando a gente não tem a razão, a gente tem a emoção e a gente interpreta em cima dessa situação, emocionalmente, criando um ato de defesa contra as coisas que vêm, contra as coisas ruins que vêm sobre a nossa vida. Nesse meio tempo a gente imagina um monte de coisa, cria um monte de coisa emocionalmente. Uma coisa comum, quando as pessoas se sentem ameaçadas, ela faz ataques emocionalmente para se defender, e que muitas das vezes ela vem pedir até mesmo o sacrifício do seu irmão, Em outras palavras, em outra situação, ela vai apenas intimidar as pessoas, fazendo proposta, e nesse meio tempo elas vai vender salvação, para as pessoas, dizendo, é o fim, vamos nos apegar, a Deus, vamos aí. Nesse meio tempo eles usam muito de extorquir a sociedade com chantagem emocional. Então, vamos pegar o livro de Daniel 12 como referência para essa situação, ok? Vamos ler e no meio do caminho a gente vai interpretar. Os últimos tempos, as palavras seladas. É o que eu sempre tenho dito. A Bíblia é significativa. Naquele tempo, e se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, Isso é bem claro, qual nunca houve, Claro isso. Desde que houve nação até aqueles tempos, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo, naquele que se acha escrito no livro. Ok. Miguel, ele é esse corpo físico que Deus passa por ele, certo? Deus passou, e aqui Deus pediu um relacionamento social, que não tinha relacionamento social. Então
houve uma crise aqui, quando se pede, aqui, veio Pedro aqui com esse espírito para cá, uma ponta de Deus pedindo um relacionamento social. Aí então vamos entender que, olha, não tem relacionamento social, não achamos ninguém que possa relacionar a palavra da vida. Emmanuel procurou, então houve uma decisão, né? Esse filho, né, que era o relacionamento social, que era o filho verdadeiro de Cristo, né? Esse era a glória, o filho verdadeiro, né? Porque isso aqui veio criado em uma determinada situação, né? Se ele perdeu sua vida, ele vai mudar o Cristo de falsidade, porque não tem relacionamento social. Então Miguel está posto, ele levantou de outra vez, né? Só que dessa vez ele vem espiritualmente. Você tem que entender isso, porque mesmo porque Deus tirou, né, a força que ele tinha e passou do corpo, e passou, esse tudo foi físico. Então esse tudo aqui formou Cristo. Aí então vai Manuel, vai Jesus embora, e no lugar dele vem Cristo, certo? Aí aqui vem João, vem Pedro e João. Aí Pedro tem a palavra da vida e João vai pedir um relacionamento social, mas de uma forma ao contrário, com o antissocialismo, negando a si mesmo, caindo como morto, ok? E muitos dos que dormem, né, todas as pessoas estão adormecidas no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. É o que está acontecendo, irmão. Ninguém quer entender, ninguém está dando a sua cara a tapa nesse tempo, né? Jesus matou Emmanuel. E na hora que as pessoas estão aí propagando um monte de falsidade, ele vê que esse relacionamento social que não tinha, agora está voltando com palavra, né, sendo responsável por tudo. Aí então as pessoas, ela fica envergonhada, porque o tempo todo elas automaticamente propagou a falsidade de Jesus. Os sábios, pois, resplandecerão como resplendor e do firmamento, e o dos que muitos ensinam a justiça refugiram como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muito correrão de uma parte para outro, e a ciência se multiplicarão. Daniel selou o livro, né? Selou o livro, olha, tudo está bagunçado. Bíblia é significativa para as pessoas, né? E nesse tempo, as pessoas emotivas, elas vão pegar um versículo bíblico e vai criar várias situações. Ele vai dizer isso, né? E às vezes ela vai pegar a Bíblia e jogar contra a pessoa, né? Colocando Deus no seu favor e Deus contra ele. Por exemplo, como se Deus estivesse a favor da sua emoção e negando a emoção do outro, né? Isso não existe. Muitas pessoas estão sentidas, às vezes vai para uma ministração, sobe para cima do público, sentido, ferido, né? Então ele vai lá e faz a sua defesa emocional usando a Bíblia. Errado, tá, irmão? E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam os outros dois, uma desta banda à beira do rio e o outro da banda da beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas. Olha, vai cessar, né? O tempo vai cessar. É o que o tempo diz. Vai durar um tempo, né, para interpretar toda essa situação, mas depois as pessoas compreenderão e se arrependerão, ok? É óbvio isso, tá? Ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou, e todas essas coisas vêm a ser, né, 1290 dias.
Então, olha, antes disso tem 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Então, 1.335 dias. Uma diferença de 45 dias. Aqui vai se contar, né, um recesso de 45 dias e depois 1.290 blogs diários que a gente vai produzir até o fim. À medida que esse aqui vai diminuindo, nós vamos chegando no fim do milênio, ok? E as minhas expressões vai se alinhando com as suas. Muitas coisas que foi dita precisa de uma análise, precisa de uma interpretação melhor, precisa de uma expressão de acordo com essas expressões que vai nascendo outra, que elas vão caber nas suas consciências de uma forma adequada, sem que você possa ter dúvida sobre este juízo perfeito de Deus, ok? Então, 1.290 blog diário vai explicar o fim do tempo, até o fim. Então, desta forma, as coisas vai se procedendo da parte de Deus até o fim de tempo, e vocês estarão entendido e compreendido todas as maravilhas que estão aqui. A Bíblia significativa, ela vai sair da significação e vai entrar dentro de uma realidade da nossa vida real, né, no tempo real. Então, nossos tempos não será mais um tempo precipitado igual está no dia de hoje, ganhando uma postura significativa numerológica, muitas das vezes incompreendido por pessoas comuns. Tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estará na sua sorte no fim dos dias. Então, aqui estamos, certo? Aqui estamos, cada dia que vai passando, as coisas vão evoluindo nas nossas consciências e nós vamos compreendendo essas coisas que está sendo dita. Lembrando, se vocês confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. Se vocês não confiar, vocês já estão humilhados, ok? Então, o fim do tempo, né, já está sendo contado nesses tempos e tudo vai ser esclarecido até o fim desse milênio, dessa noite milenar. E a gente vai compreendendo cada detalhe. Se você ainda não viu os blogs diários, procura ver. Se você chegar até aqui e não sabe e não viu, ver os outros blogs diários, para vocês compreender, vai ser muito importante para vocês na caminhada, para vocês seguir esse propósito divino, né, que é para cada um de nós, né, respeitar e dar uma atenção. Eu estou meio gripado, não reparem, né? Mas aqui o importante é vocês ter uma atenção sobre o que está sendo dito aqui, que é muito importante para vocês compreender, certo? O fim do tempo, ele já está sendo contado, ele vai dar para a Terceira Guerra Mundial, como tenho dito no blog anterior. E se vocês não viram, vejam os anteriores. Não faça pouco caso disso, porque isso tem a ver com vocês, cada um é ouvinte, ok? E quanto mais você estiver à parte, mais próximo de Deus vocês estarão, próximo de Cristo. Se vocês não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e deixa um joinha. Não precisa confessar o anticristo. Ele vai existir nessa postura, como eu tenho dito, né? Porque também é necessário que o homem não seja um exemplo, porque cada um de nós somos origem, damos vida. Quando você vai prestar um serviço social, esse serviço social que hoje em dia está corrupto dentro da sociedade, você tem que se alinhar à sua consciência, pedindo um relacionamento falso,
muitas das vezes, lembrando que esse relacionamento aqui era o verdadeiro, que Deus tinha pedido a essa sociedade, um relacionamento verdadeiro. Mas ele não tinha esse relacionamento verdadeiro, então esse relacionamento, ele voltou aqui e sacrificou o corpo. E sacrificando o corpo, ele gerou esse relacionamento falso da sociedade. Depois do corpo, sempre vai pedir um relacionamento social. É bom vocês entenderem, sempre do lado da esquerda, ele vai pedir um relacionamento corpo a corpo, para você relacionar a sua sociedade, a sua origem, aquilo que está incumbido dentro de vocês, que é a palavra da vida, que essas duas bonitezas que Deus criou, essa civilização, né? Lembrando daqui da palavra, vida e corpo, é uma civilização divina, tá, irmão? Aqui vai caber uma igreja, aqui vai caber outra igreja, mas é apenas uma civilização. As igrejas, muitas das vezes, quando eu for falar isso do bloco para frente, eu vou ter dito que essas igrejas já é uma civilização divina, certo? Por que é uma civilização divina? Porque ela vai representar a unidade de cada um no corpo. Então, daqui para cá, ó, ela vai pedir relacionamento social, do corpo para cá. Então, essas igrejas que vêm aqui, após esse daqui, depois essas daqui todas vão pedir relacionamento corpo a corpo. O tempo todo eles vão pedir relacionamento corpo a corpo, daqui para lá, ok? E que vamos falar isso mais para frente, né? Na sétima igreja de Cristo, que eu já abordei esse blog diário, e a gente vamos comentar sobre ele, vai ser muito bom. Espero que vocês estejam acompanhando e compreendendo tudo essas grandezas, que vai ser muito importante para cada um de nós, não só importante para mim, mas importante para vocês que estão ouvindo, né, para livrar de vez dessa falsidade cristã que veio propagado com falso cristianismo. Todos falsificaram o Cristo, irmão. Vocês estão vivendo em falsidade, pegando um relacionamento falso e colocando dentro dos seus corpos e pedindo ainda, muitas das vezes, pedindo com violência, atos violentos, pedindo o sacrifício do seu irmão. Portanto, se arrependa dos seus pecados, que o fim está próximo. Não sabemos, o fim dessas coisas está próximo. Não sabemos como Deus vai tratar essa humanidade após o relato de todas essas coisas. Até aqui Deus trouxe todas as pessoas, como diz o livro, todos foram ressuscitados para esse juízo eterno. Vocês são ressurretos, eu sou ressuscitado, todos nós somos ressuscitados. Ou seja, vocês já tinham uma vida passada, estão trazendo. Lembrando que a última criação de Deus, ela foi esse Jesus aqui. Por quê? Por que eles consideram uma última? Porque no Cristo ele pediu um relacionamento social. Então aqui, olha, aqui quando veio o Cristo ele já passou a existir aqui. Mas aqui ele pediu um relacionamento social. Mas não tinha relacionamento social, então ele se desesperou, né? As pessoas desesperou. Em determinada situação, irmão, eu também desesperaria. É ruim você viver. Imagina você estar numa casa toda perturbada, você não tem vida, as pessoas, você é a única pessoa que está entendendo, querendo viver, você vai relacionar a pessoa, ela não tem relacionamento social, vai relacionar, não tem, imagina, uma opressão, não dá, irmão, é muito complicado. Pensa nessa situação, porque quando se trata do bem, nós somos dependentes de um e do outro. Mas quando se trata do mal, nós não somos. Mas muitas das vezes nós estamos inseridos em um ambiente totalmente maldoso, como está o dia de hoje. No mundo todo, totalmente maldoso. Os nossos corpos vão ficar em crise. A gente vai atacar os nossos irmãos com emocional. Não vale a pena. A gente temos que fazer qualquer coisa para sair desta cilada. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.